Aliás, eu até acho que o George R. R. Martin está segurando o seu livro, segurou o seu penúltimo, vai segurar o último, que ele esperou a série acabar e usou ela como um teste, como uma cobaia. Testou ali umas coisas que ele queria que acontecesse para ver a reação do público. Olá, eu sou o professor de arte cartunista Raposa, um renomado ninguém. Eu não sou um Lannister, mas eu posso te dizer que um professor de arte cartunista sempre paga suas dívidas. Sim, hoje o assunto é Game of Thrones. Essa série tão interessante, essa série que ficou tão popular, essa série que é baseada naqueles livros que eu tenho ali na prateleira, Crônicas do Gelo e Fogo. Se você reparou, você sabe que esse canal tem o seu lado de cultura pop, tem o seu lado de nerdice. Aliás, esse era para ser um canal exatamente disso, de história da arte e cultura pop. Porém, como eu manjo um pouquinho de política, estamos passando pela situação mais surreal da história desse país em termos políticos. Era impossível não falar do assunto. Aliás, eu falo mais do assunto quanto eu gostaria. Então, se você chegou aqui, um dos meus 100 novos inscritos, 200 novos inscritos, que chegou nesse canal e achou que era só um canal sobre política e talvez estranhe o vídeo, o tema de hoje, bom, não estranhe. E por favor, não me abandone, eu vou continuar falando de política. Aliás, se você é uma das minorias resistentes que gosta de cultura pop e ainda segue esse canal por causa do assunto, olha só, hoje é um vídeo para você. E eu espero que você acompanhe essa série, ou pelo menos goste, porque senão não é um vídeo para você e eu vacilei com o meu público, o que prova que eu tenho um péssimo gerenciamento do meu marketing do meu canal e do conteúdo, e é por isso talvez que eu não prospere tanto e acabe ficando divagando aqui. Vocês entenderam. Antes de continuar, eu gostaria de fazer um jabá, uma divulgação gratuita de um canal que não me pediu absolutamente nada, mas é um dos canais que eu mais acho interessante sobre o tema Game of Thrones. É o canal O Mundo de Gelo e Fogo, que fala de casas pequenas que não são tão famosas ou expressivas na série, às vezes nem no livro, mas tem uma história, um lore super interessante, até às vezes mais interessante que as casas principais. Acompanhe, porque ele não fala só sobre as casas, ele fala de um monte de ponto muito interessante que ajuda a deixar até mais legal a história da série e do livro. Na verdade, a única motivação que me fez gravar o vídeo de hoje é um assunto que eu sempre quis falar dessa série de livros: o quanto a série cagou no núcleo Dorne. Para você que talvez não esteja muito familiarizado, ou talvez para você que tenha assistido a série e eles tenham cagado tanto nesse núcleo que você nem tenha dado conta, Dorne é uma região desértica do Game of Thrones. Vocês entender que o universo do Game of Thrones, se você ainda não sabe, é um universo medieval. Todo mundo ali tá sempre de cinza, de preto, umas cores meio fria, porque faz muito sentido nessa estética medieval. Dorne é totalmente diferente, porque é um clima desértico, então é muito mais ensolarado. As roupas do povo de Dorne são roupas claras, cores de areia, amarelo, então dá um contraste muito bonito quando aparece um personagem daquela região com os personagens mais tradicionais da série. Não é só esse embate estético que é super interessante, que foi pouco explorado pela série, porque imagine um exército dornense, um exército com pessoal de turbante, com aquelas roupas mais claras, contra esse exército mais tradicional, medieval, com cotas de malha, roupas escuras, seria espetacular. Mas não é só por causa dessa estética, como comentei. Dorne é a região que se destoa não só no visual, não só na estética de suas paisagens, do resto do mundo, da Crônicas do Gelo e Fogo, da série do Game of Thrones. Dorne também se destoa, se distingue pela sua cultura, uma cultura meio persa, uma cultura meio árabe, os temperos, algumas tradições, o visual, como eu comentei, mas também os costumes. Enquanto uma sociedade medieval, mesmo de fantasia, é bem conservadora, terá os seus preconceitos típicos da Idade Média, Dorne é uma região progressista. Os caras são liberais. Lá não tem problema se homem dorme com homem, mulher dorme com mulher. Fora que tem uma coisa interessante, na capital, por ser num deserto, uma região quente, o dia é totalmente desértico, as ruas são desérticas. Agora a vida noturna é próspera, ou seja, Dorne provavelmente tem as melhores baladas, os melhores shows, se é que existe esse tipo de coisa nessa região, nesse tipo de fantasia medieval. Mas o que me sempre fez admirar Dorne é que eles são a única região não conquistada pelos Targaryen. Você que assistiu sua série sabe, né? A família Targaryen chegou, conquistou todos os
6 reinos menos Dorne. É por isso que a Casa Martell, que é a casa que controla Dorne, que é a principal casa, tem um dos lemas mais legais da série. Eu, quando li o livro, ainda não tinha aparecido nenhum personagem de Dorne, nenhum personagem da Casa Martell. Só era citado que tinha uns vinhos muito bons lá, ou que o povo era muito esquisito. Porém, tinha um glossário no fim do livro que citava as principais casas com seus lemas. E eu vi lá aquele sol com a lança, que já era um símbolo interessante. Mas aí eu vi o lema dos caras, sem saber direito do que se tratava. Mas tinha lá o lema: insubmissos, não curvados e não quebrados. E tinha ali umas 4 linhas que descrevia brevemente o que era a casa e já dizia: é a única casa que não foi conquistada pelos Targaryen. Como é que os Targaryens então anexou Dorne para os 6 reinos e assim virou os 7 reinos famosos, que o pessoal repete toda hora, mesmo na série, nos livros, 7 reinos. Eles tiveram que casar um Targaryen com uma princesa, se eu não me engano, de Dorne, e assim anexaram essa região. Mano, como é que você não pode amar uma casa que tem como lema algo tão forte, legal como essa, algo tão rebelde? Insubmissos, não curvados, não quebrados. Sucedeu várias tretas, várias coisas, várias guerras dornesas, e os dorneses conseguiram um feito que se eu não me engano, ninguém tinha conseguido antes. Eles derrubaram um dragão. Sim, eles destruíram a maior arma de destruição em massa desse universo das Crônicas do Gelo e Fogo. Aliás, por essa cultura tão distinta, por ser uma cultura árabe, uma cultura persa, uma coisa mais oriental, o pessoal ser mais progressistas, os próprios reinos de Westeros têm um desdém gigante por Dorne. Eles geralmente acusam os dorneses de coisas jocosas, tem um preconceito, que os caras são mais febril, são violentos e blá blá blá. Tudo isto é só um contraste de cultura, é a prova de que quando culturas distintas entram em embate com culturas tradicionais, geralmente o povo torce o nariz. E é por isso que, se você é um pouquinho mais subversivo, é um pouquinho mais rebelde, alternativo, talvez a casa que você devesse adorar seja a casa de Dorne. Bom, vamos continuar falando das coisas que não fazem o menor sentido nesse último episódio. Aí temos o péssimo ator, que é o Kit Harington, que faz o Jon Snow. Que, aliás, eu tenho uma curiosidade. Um dia eu despertei o ódio. A primeira vez que eu despertei o ódio de um fã-clube na vida foi exatamente do fã-clube desse ator. Só porque eu falei isso, que ele era um péssimo ator, que não sabe atuar, que tem tanta expressão quanto uma batata. Mano, imagina um monte de moça de mais de 20 anos se comportando feito adolescentes de 14 me xingando. Tinha coisas ali que eram tão incríveis, os comentários tão incríveis que só tem graça se você lesse na hora, porque se eu reproduzisse aqui não teria nenhum peso, nenhuma graça do que foi no momento. Eu nunca ri tanto de ter um fã-clube que me xingando, mas enfim. Foi lá na cena que ele mata Daenerys com uma facada. E também, Daenerys a atriz que faz a Daenerys é uma péssima atriz. Beleza, ele mata a mãe dos dragões. E Drogo, que toda hora tá sempre gritando, é sempre feroz, entra na sala do trono, vê a sua mãe morta, encara o cara com cara de pastel, e o que ele faz? Queima o trono. E não mata o Jon Snow. E qual é o sentido disso? Quer dizer, eu entendi completamente o simbolismo que quiseram passar por essa cena. O dragão concluiu que aquele trono, aquele maldito trono de ferro, faz todo mundo perder a cabeça, ficar louco, insano, todo mundo se mata, se trai. Então ele percebeu que a sua dona talvez ficou louca, insana, por causa daquela porra daquele trono, e queima o trono. Eu sei que dizem que dragões na série são criaturas inteligentes, inteligentíssimas, mas eu sempre pensei que, por ele ser uma montaria alada que gosta de fogo, mas não fala como o dragão Smaug, o nível de inteligência dele fosse de um golfinho ou de um macaco, enfim, desses mamíferos mais desenvolvidos intelectualmente, digamos assim. Não que o dragão tivesse um nível de inteligência de um sociólogo que manja do simbolismo político e queima o trono e não mata o cara que acabou de esfaquear a sua dona. Meu Deus. E pior que ele colhe o corpo da Daenerys e vai embora. Quer dizer, depois que ele entende tanto de política, o que esse dragão foi fazer no resto da vida? Foi voar pelo mundo, sei lá, dar palestras sobre política, porque eu não vejo mais sentido nessa cena, nesse episódio, nessa série. E pra voltar a falar sobre Dorne, que foi o que me fez fazer esse vídeo, do quanto eu estou desapontado com o que fizeram com Dorne na série,
Temos ali um conselho fajuto, um conselho ali fajuto, um conselho esquisito ali de todos os representantes de algumas casas do Westeros para decidir quem ia ser o rei, blá blá blá. Vocês sabem, vocês devem ter assistido. Aí levam o Tyrion pra depor, pra dar o seu ponto de vista, e é o próprio Tyrion que acaba escolhendo o rei, ou spoiler, e não levam o Jon Snow. Quer dizer, você leva um cara que cometeu um crime de guerra contra a rainha, traição, e não leva o outro. Eles decidem, e o cara que todo mundo sabe que era filho de que era um Targaryen, fica lá preso e eles decidem o destino do cara por conta e nem chamam ele pra sequer apresentar sua defesa. Aliás, todo mundo ali salvo graças a ele e nem sequer tem moral de chamar o cara. Mas enfim, e aí tá lá no conselho, rola as tretas, rola as conversas e blá blá blá, o Tyrion escolhe o Bran, você já sabe de tudo isso. E o Norte consegue a sua independência. A Sansa vai lá com toda a sua atitude, com toda a sua moral e fala: queremos ser um reino independente, agora não vai ser mais 7, vai ser 6 reinos. E por que eu estou falando especificamente disso? Qual é a porra da casa que tem como lema: insubmissos, não curvados, não quebrados? O pessoal que tem a cultura mais subversiva em comparação a todo o resto de Westeros, que é o pessoal mais rebelde, Dorne. E o que o príncipe figurante de Dorne que apareceu lá, que ninguém sabe quem é porque nem citaram o nome, faz? Nada. Fica de braços cruzados e fala: que legal, eles conquistaram a independência, que bom. Vou continuar aqui submisso sem motivo nenhum, porque não tem ninguém que o impeça de fazer o mesmo. E tudo bem, aqui agora eu vou mudar o lema da minha casa Dorne para os letárgicos, acomodados e tanto faz. Ai, cara. Se tinha uma casa para conquistar a independência, tinha que ter sido a casa de Dorne, os Martell, mas não, foram os Starks. Tudo bem, eu sei que os Starks têm um histórico também de um povo orgulhoso e blá blá blá, mas a série poderia pelo menos ter redimido todo o povo de Dorne, toda a casa Martell, e ali no conselho também falar: nós também queremos a nossa independência como sempre fomos. E não. E é muito triste quando uma série que você acompanha há tanto tempo, que eu forcei até meu pai a assistir comigo, termina de uma maneira tão bocó no sentido porque resumiu e simplificou tantas coisas, tantos conflitos, e ainda faz um dragão sociólogo, um dragão com consciência política que está palestrando pelo mundo hoje em dia, eu tenho certeza, ele deve ter desenvolvido a fala. E ainda estragam o único núcleo criativo e diferente ali, que é Dorne, com a sua cultura oriental, cultura progressista. Mas enfim, a gente não pode ter tudo. Pelo menos temos os livros ainda pra ter uma salvação. Aliás, eu até acho que o George R. Martin está segurando o seu livro. Segurou o seu penúltimo, vai segurar o último, porque ele esperou a série acabar e usou ela como um teste, como uma cobaia. Testou ali umas coisas que ele queria que acontecesse para ver a reação do público. Se o público não gostar, ele espertamente vai lá e reescreve os livros com os desfechos melhores. Nada me tira essa ideia da cabeça. Tenho certeza que George R. Martin fez exatamente isso. Eu sou o professor de arte, cartunista Raposa, um pouco desapontado com o desfecho da série, mas o que a gente pode fazer? Abraço!